Olá, pessoal, boa noite. Hoje estou aqui para trazer para vocês alguns conceitos de biossegurança e a aplicabilidade desses conceitos em nosso dia a dia. Os trabalhos ligados à área da saúde, a gente tem como uma característica muito evidente o risco de contaminação. Essa contaminação pode acontecer de várias formas, sendo local ou difusa, individual ou coletiva. Ela pode vir a ocorrer por agentes nocivos à saúde ou ainda por acidentes debilitantes. Então, dentro desse contexto, a biossegurança vai surgir como um conjunto de procedimentos, ações, técnicas, tecnologias, equipamentos e estudos que serão capazes de, se não eliminar, ao menos minimizar os riscos das atividades e proteger, assim, o homem, os animais, o meio ambiente, porque sim, da mesma forma que nós precisamos preservar a nossa saúde no ambiente de trabalho durante a nossa atividade, nós temos que entender que nós estamos inseridos num todo. Nós fazemos parte do ambiente, nós somos um sistema. Então, a gente não pode esquecer que devemos essa proteção também ao que está à nossa volta. E além disso, um fator que as pessoas se esquecem é que a biossegurança também surge para garantir a qualidade da prestação de serviços. Não só para proteger o trabalhador, mas também para garantir que aquele trabalho que foi executado de forma precisa e confiável. O que a gente também não pode deixar de observar dentro da biossegurança é que, apesar de ela seguir condutas rígidas e normas, ela vai apresentar uma grande variabilidade. O que eu quero dizer com isso? Para cada risco que nós conseguirmos observar, ela vai ter uma solução diferente. Um dos principais riscos que a gente enfrenta durante o nosso dia a dia de trabalho é o risco biológico. Ele pode ser minimizado e eu acredito que eu possa até dizer eliminado a partir do uso correto de EPIs e EPCs, que são os equipamentos de proteção individual ou coletivo. Eu trouxe para vocês um vídeo a respeito do calçamento correto das luvas. Uma luva que a gente vai considerar como estéril deve ser tocada o mínimo possível. Então, a gente vai ter um ponto de apoio para trocar essas luvas, que geralmente fica perto do pulso. Ela não deve ser tocada em nenhum outro ponto. A mão já calçada vai te apoiar no calçamento da outra mão, sem que haja contaminação. Da mesma forma, na hora de tirar essas luvas, nós vamos tocar, considerando que elas já estão contaminadas, apenas do lado de fora, pelo ponto de apoio no punho e descartar essas luvas no local correto. Outras formas de minimizar os riscos biológicos é o descarte correto de materiais, a realização de esterilização constante. Uma coisa que eu queria passar para vocês a respeito dos vídeos é que, neste caso, eles são ilustrativos. Eu não me preocupei em questões de comprar uma luva estéril para estar mostrando para vocês e procurar simular fielmente um ambiente laboratorial, mas sim que vocês conhecessem os procedimentos, que riscos eles vão mitigar e o que deve ser feito a partir de então. Outro risco característico do nosso trabalho é o risco mecânico. O que esse risco mecânico traz para a gente? O risco de, principalmente, acidentes de trabalho. Nós devemos prestar atenção e desenvolver o nosso senso crítico a respeito desses acidentes.
Então, eu trouxe para vocês uma cena onde eu tenho alguém trabalhando com material, fazendo um procedimento padrão do seu dia a dia. E eu falo com vocês que quanto mais habituado nós estivermos a esses procedimentos, mais invisível alguns riscos ficam, porque a gente faz tanto aquilo no automático que a gente perde um pouco a percepção do que está em torno de nós. Então, vocês vão poder observar, por exemplo, que essa analista, em algum momento, se distrai do seu trabalho, o telefone toca, alguém da sala ao lado chama, é uma mensagem de celular, ela não percebe onde deixa o bisturi, que eu representei com estilete, e isso se transforma numa grande arma para ela. Muito se preocupa com descarte de agulha, com material contaminado, com recapagem de agulha. Mas o que eu queria deixar claro nesse momento é que ser espetado por uma agulha contaminada é crítico. Mas isso não quer dizer que ser espetado por uma agulha que não contém material biológico é agradável. Nesse caso, por exemplo, pouco importa se o bisturi, o estilete, o material cortante que ela estava operando estava contaminado com algum agente ou não. Obviamente que um material contaminado vai nos trazer muito mais complicações, mas ninguém quer ter o seu braço praticamente decepado, uma artéria cortada, um dedo amputado por corte simplesmente por um fator de desatenção. Um outro risco, também considerado na biossegurança, são os riscos ergonômicos. A gente fala muito, né, da questão do DORT, e hoje, apesar de já ser um pouco mais divulgada, a gente ainda precisa dar uma atenção maior para os distúrbios também psicológicos, que hoje estão muito presentes. Então, dentro das doenças ocupacionais, a gente vai dar uma atenção maior para os distúrbios ósseos musculares relacionados ao trabalho, que eles vão ser identificados através de lesões no ombro, desvios posturais, inflamações das articulações e tecidos. E também eu citei como exemplo a síndrome de Burnout, que é uma síndrome do desgaste profissional ou acadêmico, caracterizada pela exaustão mental ou emocional, e ela vai surgir geralmente pelo acúmulo de estresse no trabalho ou nos estudos. Então, a gente vê que ela ocorre em profissionais que têm que lidar com muita pressão e muita responsabilidade. Como que a biossegurança vai entrar prevenindo essas doenças ocupacionais? Incentivando a ginástica laboral, as pausas periódicas dentro do horário de trabalho, a divisão sensata das atividades, evitando hora extra, incentivando a prática de atividades físicas, porque mesmo que você trabalhe sentado o dia todo, a prática de atividades físicas regulares vai fortalecer a sua musculatura. E esses momentos em que você vai exigir demais de uma mulher, ela vai ter condições, então, de sustentar esse esforço e de não ser lesionada, não ser danificada por uma fraqueza inerente. Nós temos também uma série de procedimentos, principalmente em hospitais e clínicas, que devem ser observados e cumpridos à risca para garantir a segurança dos trabalhadores e dos pacientes. A mais comum, mais difundida e a que mais deve ser aplicada, sem sombra nenhuma de dúvidas, é a lavagem das mãos de maneira correta, de forma que seja lavado o dorso,
palma, entre os dedos, abaixo das unhas. Deve-se evitar o uso de anéis, de adornos, pulseiras, e a mão deve ser lavada a todo instante. Hoje, em época de coronavírus, a gente vê a substituição da lavagem das mãos pelo uso do álcool em gel. Mas muitos estudos comprovam que uma das coisas mais eficazes para paralisar a disseminação de micro-organismos é lavar a mão com água e sabão constantemente. O álcool em gel ele deve aparecer em um momento em que não é possível realizar essa lavagem. Ele deve ser um complemento, um substituto emergencial e não a solução para o nosso problema. Vamos ter os riscos químicos, que é o risco de entrar em contato com agentes químicos, seja por inalação, por vias orais, por via do tato. Como que prevenimos isso de forma simples? Mantendo as embalagens originais dos produtos. Aqui na foto vocês vão poder observar etiquetas com data de validade, identificação do material. Tudo isso vai inibir a ocorrência de acidentes, de se confundir álcool com água e substâncias afins. E de forma não menos importante, como foi citado no início do trabalho, a preservação da qualidade do material. Os exames genéticos, em sua maioria, toda a metodologia, utilizada em exames clínicos, são muito sensíveis, de maneira que qualquer contaminação, por mínima que seja, vai prejudicar esse resultado. Quando eu falo em prejudicar o resultado, a gente pensa logo, o que eu estou fazendo vai dar errado. Mas a gente tem que assumir a responsabilidade de que as coisas podem ir muito além disso. Você prejudicando a qualidade de um exame, você pode fornecer para um médico um material indevido, um resultado de exame inapropriado e arruinar a vida de uma pessoa. Tanto de uma maneira que ela acredite ter um problema que não é dela, quanto impossibilitá-la de tratá-la de uma doença que nós não conseguimos observar ali no resultado daquele exame. Aí no vídeo vocês vão conseguir ver uma analista que não está percebendo que à medida que ela se movimenta, o cabelo contamina o seu material. E isso, como eu falei, é um risco para a qualidade do trabalho dela. Ela pode estar trabalhando com resultados adulterados e ainda pode estar entrando em contato com material contaminado. Obviamente que você trabalha dentro de um laboratório com toucas, com máscara, com as luvas, mas no momento de desatenção, onde você fala, não é rapidinho, eu só vou separar esse material, não é contagioso, e nessas horas de falsa segurança, nós abrimos portas para que os erros aconteçam. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver um pouco do que eu tentei passar para vocês. Eu não foquei em nada específico, porque eu queria demonstrar a biossegurança como um todo, que ela vai além de só usar o jaleco, de só lavar as mãos, mas em outros hábitos, como por exemplo, usar etiqueta, a sua preocupação com o ambiente, a sua preocupação com a resposta que você está dando para o seu cliente, para o seu paciente, e também com materiais que não são contagiosos, porque ninguém quer se machucar de forma nenhuma.